Damos as boas-vindas a todos os irmãos. De vez em quando falha-me aqui o meu micro. Vai acontecer algumas vezes. Mas pronto. Que Deus seja abençoado. Que o louvor que lhe vamos prestar seja vindo dos nossos corações. Vamos então ficar de pé. E vamos iniciar o nosso culto com oração. Obrigada. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo quanto tens feito por nós. Nós te agradecemos porque podemos estar aqui neste dia para te louvar, para te engrandecer, para te pedir perdão também pelas nossas falhas, por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos. E, Senhor, para que a comunhão com os irmãos seja mais próxima e mesmo nestas alturas difíceis que vivemos, nós consigamos ainda estar de portas abertas, respeitando tudo aquilo que é necessário, que o Senhor, que tu, Pai Santo, sejas abençoado, sejas louvado e que nós possamos dar-te graças pelas bênçãos que nos tens concedido. Abençoa o culto que vai decorrer, que ele seja agradado e agradável para ti, que seja dos nossos corações, que saia limpo, que saia puro, que tu, Senhor, fiques agradado com o nosso louvor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para continuarmos a louvar o nosso Deus, os irmãos continuarão de pé e nós vamos cantar este coro que está afixado, que é Quero Louvar-te como título, e todos os irmãos conhecem, portanto todos os irmãos nos poderão acompanhar. Sei que as máscaras não são facilitadoras, claro, todos os dias trabalhamos de máscara, onde quer que estejamos, nos nossos empregos, nas nossas casas não, mas até quando? Para já não. Mas aqui vamos cantar e o melhor que conseguirmos com as máscaras. Quero louvar-te.
Eu tenho que pôr óculos, tirar óculos, pôr micro, tirar micro. Isto não é fácil, pôr máscaras. Mas, enfim, tudo aquilo que nós tivermos que fazer, façamos para que o louvor seja prestado. Então, nas nossas Bíblias, quem tiver Bíblia e quiser abrir, no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 16 até 21, João 14, de 16 a 21, está projetado também. Vamos ler em conjunto, talvez guiando-nos pela projeção para podermos ter um uníssono mais perfeito. Então, João 14, 16 a 21. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Sofia, passa o versículo 19 e vamos ler mais uma vez. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Porque eu, Jesus Cristo, vivo e vós vivereis. Então, é este o hino que nós vamos cantar a seguir, dando oportunidade às irmãs para levantarem os dízimos e as ofertas. Se os irmãos quiserem permanecer de pé, podem permanecer. E assim cantaremos o hino, porque eu vivo, posso crer no amanhã. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Onde Ele está, o amanhã é o vento.
agradecendo os dízimos e as ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui juntos prestando um culto a Ti. Aceita o nosso culto, que é de todo o nosso coração, e que queremos fazer o melhor para Ti. E nós queremos te agradecer pelas promessas que o Senhor nos deixou, que Jesus voltará para nos buscar, que vivo Ele está, e é por isso que nós confiamos no amanhã. Sabemos, ó Pai, que vivemos num tempo perturbado, mas nós não tememos porque sabemos que Jesus está conosco e confiamos em Ti a cada instante. Nós queremos te agradecer também as ofertas levantadas, porque através dela também nós adoramos a Ti, porque nós sabemos que é o sustento da Tua obra. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa encaminhar para cada departamento da nossa igreja. Queremos agora também colocar em Tuas mãos o pastor que nos trará a mensagem. Fala através dele para todos nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos poderão sentar. E agora o próximo tempo é um tempo de informação. O pastor António tomará a palavra. Queridos irmãos, bom dia. Nossa palavra de saudação é para vós. É difícil saber se os irmãos estão a rir ou a chorar. Por trás das máscaras nós não conseguimos ver nada, mas eu parto do pressuposto que os irmãos estão felizes de estar na casa do Senhor. Eu estou feliz também por vos encontrar e estarmos juntos para este tempo de culto e de adoração. Hoje vamos dar algumas informações, porque também é dia de falar dos grupos de ligação, para darmos a oportunidade também ao irmão Valcir, e no próximo domingo falaremos um pouco sobre Moçambique. Próximo domingo, dia 25, há duas coisas que vão acontecer. Primeiro, há três até. Mudança da hora, não é? Vamos dormir mais uma hora, é uma boa notícia. Segundo, o culto das 9 passa para as 9h30. Hora e meia, para quem vem às 9. É uma boa notícia também, não é? Então, tudo vai correr certo de 2 a 8 dias. Também no dia 25, 2 a 8 dias, às 19 horas, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Anual para termos eleições e alguns outros assuntos importantes acerca dos quais a Igreja se irá pronunciar. Pelo que convidamos todos os membros da Igreja a estarem presentes. Façam um esforço para estar connosco, então, no dia 25, próximo domingo, às 19 horas. Grupos de ligação falaremos um pouco, mais à frente dos grupos de ligação, mas agradecemos a Deus, este ministério, todos os líderes que estão envolvidos, e há um novo desafio para criarmos nova liderança, portanto, ajudar os líderes que estão e criar nova liderança. Sobre este assunto, daqui a pouco o pastor Jonatas vai falar e desafiar-vos também. Sobre os jovens, o início da atividade dos jovens, o irmão Jefferson e a sua esposa Érica ficaram responsáveis pelo início das atividades para os jovens. O ILEV vai acontecer todos os primeiros sábados de cada mês, vai começar já no próximo mês de novembro, e vamos começar, além dos grupos de ligação, algumas outras atividades. Para já vamos fazer um levantamento de todos os jovens e um a um iremos contactá-los e depois falar-vos das várias atividades. Iremos dilatar esta informação mais e mais para que possamos ir ao encontro dos jovens. Desde março, praticamente, que as atividades com os jovens pararam e nós sentimos alguma falta dentro deste trabalho. E os pais também têm revelado alguma preocupação com os jovens. No dia 25 de novembro, e vamos começar já a informar, nós iremos ter o aniversário da Igreja e o nosso pregador convidado será o pastor Rui Sabino, que é o atual presidente da Convenção Batista Portuguesa. Ele vai estar no Porto dia 21 para a celebração dos 100 anos de Convenção Batista Portuguesa. Ela vai fazer 100 anos sobre a sua organização.
da qual a Igreja Batista de Leiria é também cofundadora da Convenção, Leiria, Viseu, Tondela e a primeira Igreja Batista do Porto. Será para nós um tempo muito importante. Então, orem pelas atividades e orem também pela chegada, pela vinda do pastor Rui Sabino, orem pelo seu ministério, orem pela sua atividade ligada à Convenção Batista Portuguesa. Pastor Jonatas, onde ele anda? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pastor Antônio, no aniversário da igreja, também estaremos aqui a celebrar 30 anos do ministério pastoral dele e da Dina aqui na igreja. Por isso será uma festa completa, será realmente o jubileu de Álamo, não é? Como é chamado os 30 anos de ministério pastoral. Tivemos essa semana uma semana maravilhosa de reuniões de oração online, em que pudemos estar juntos com todos aqueles que se reuniram conosco. Vamos repetir essa experiência outras vezes também, que eu acho que é um acréscimo tremendo para todos nós. Algumas outras informações. Teremos uma formação aberta para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia, para todo mundo, para toda gente que quer aprender a trabalhar, a mexer com as redes sociais. Então, nós temos aqui, o tema da formação será ferramentas digitais para o uso da igreja. Então, todos aqueles que querem, desde perceber o beabá, não é, o básico, até realmente como interagir mais com as ferramentas de transmissão online, como o Zoom, o Meet, nós estaremos aqui para dar essa formação. É fundamental essa formação para aqueles que serão líderes de grupos de ligação online, como forma de facilitação, e não só, mas para toda a igreja. Vez ou outra encontramos pessoas que dizem assim, olha, eu queria ver como é que funciona isso, então vamos aqui dar uma formação muito interessante para todos os irmãos que precisam. Então, próxima sexta-feira, às 21 horas, temos aqui essa formação online. Como o pastor falou, a partir agora desse mês de novembro, os jovens estarão sob nova liderança. O Jefferson e a Érica vão estar aí a coordenar e a liderar e entrar em contato com todos os que já estavam para desenvolver uma atividade com jovens adolescentes, jovens casais, por isso será uma bênção. E teremos o Eleve, que será então no primeiro sábado de novembro. Primeiro sábado de novembro será o primeiro Eleve do ano e todos os demais serão contactados também. Uma outra informação muito relevante é o Summit, que vai acontecer de 20 a 21 de novembro de 2020. Por isso, temos aqui Tu Tens Influência. Essa é uma rede de liderança global para pastores, para médicos, executivos, professores, pais, empresários, artistas, voluntários, pastores. Por isso, todos aqueles que quiserem, desejarem se inscrever, nós teremos aqui na nossa igreja um polo, que será no salão social. Por isso, Carlos Bruno será o técnico responsável para cuidar de toda a transmissão. E uma equipa também estará indo a Lisboa, onde teremos a forma presencial. Portanto, agendem aí, 20 e 21 de novembro, teremos esse grande evento aqui na igreja. Temos um pequeno vídeo para passar para os irmãos. Teria som, mas não há problema. Portanto, esse será esse grande evento. Teremos os valores e enviamos para o grupo online da igreja os valores com todas as inscrições, tá bem? Vamos juntos participar. Portanto, temos aqui agora os grupos de ligação e tem sido uma bênção na nossa cidade. E hoje, como testemunho, temos o grupo do João Valci e da Luciana. E quero convidá-los aqui, então,
para dar esse breve testemunho do que tem acontecido lá. Já os 40 já pesam, né? Engraçadinho, né, o pastor, né, irmãos? Faz parte. Irmãos, bom dia. Vou balançar aqui, não viu? Irmãos, antes de mais nada, não é fácil o que nós estamos passando. Nem para mim, nem para minha família, nem para a nossa igreja de Leiria, nem para as igrejas cristãs em Portugal, e nem tampouco para as igrejas no mundo. Mas nós, aqui em Leiria, somos privilegiados, porque nós temos uma igreja boa, atuante e que existe um grupo de ligação. Por que eu falo isso? Porque na medida que as coisas aconteceram, da forma que aconteceram, que pegaram nós de surpresa, que eu acho que nem se nós pudéssemos querer imaginar que nós passaríamos por uma situação como essa, eu acho que a gente não conseguiria pensar. Mas aconteceu. E se aconteceu, nós temos que lidar com essa situação. O que acontece, irmãos? Nós temos o grupo de ligação. A igreja nos oferece condição de poder realizar esses grupos de ligações. E fiquei até mais feliz, viu, pastor Jonathan? Agora de saber que ainda mais tem um treinamento, porque às vezes eu fico ali mais a Luciana e eu sou bom nesse negócio, sabe? Pensa num cara bom, é eu. Aí tem hora que na hora que ele vai desligar, eu falo, bem, cuidado, não fala não, que o negócio pode estar ligado, você pode estar xingando um irmão aí e ele vai escutar. Mas, enfim, então, isso a gente temos todo o apoio. Eu me lembro que o nosso grupo de ligação, irmãos, nasceu aí em 2017. Nós fazemos parte daquela primeira turma, né, pastor Jonathan, que nós começamos aqui. Começamos com... Tinha tudo para não dar certo, irmãos. Tinha tudo para não dar certo. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que a nossa primeira casa seria a casa da irmã Jô. Para já, ela... Gente, não pode. A vizinha de baixo, ela não pode nem ver falar de evangelho. Ela disse, não sei como e tal. Enfim, mas começamos. Eu queria até depois ter montado os vídeos, mas nós acabamos também, porque eu sou muito bom nisso, mas não tive tempo, né, de organizar esse negócio. Era de passar os vídeos que aconteceram, que no início, o meu primeiro aniversário, em 2017, foi aqui, eu não estava com a minha família, e foi justamente o grupo de ligação que me abraçou. E era muita gente. Era eu, pastor Jonathan, que tinha começado, né? A Jô e a irmã, esqueci o nome dela, mas tinha uma outra irmã. E era nós 4. E nós temos esse vídeo. Mas no segundo, no mesmo local, nós temos também um segundo vídeo, só que depois eu vou encontrar, que aí a gente já tinha mais de 20 ou 25 pessoas participando ali. Inclusive, a vizinha de cima que não gostava de ouvir do Evangelho. É só para os irmãos entenderem a importância do grupo de ligação para a igreja, para a cidade, para o país, enfim, para o mundo. Está difícil, irmãos? Está. Esses dias eu assisti uma mensagem, eu até compartilhei com alguns irmãos, o pastor Jonathan e acho que o Arthur, estava acontecendo o congresso de pastores e líderes lá na 8ª igreja, que é a igreja que eu frequentava no Brasil. Há 20 anos acontece esse congresso. E lá é assim, nós somos presbiterianos, mas é metade presbiteriano, a outra metade batista. Então, é um congresso onde a gente sai de lá satisfeito. E esse dia foi um pastor da igreja batista que estava pregando. E ele falou uma mensagem em cima daquele versículo que Jesus chorou. Ô, irmãos, eu acho que hoje nós estamos chorando. Hoje nós estamos chorando, de verdade. Chorando a vontade de abraçar, a vontade de poder beijar os irmãos. Isso não é fácil, irmão. Para nós, brasileiros, então, meu Deus, isso é uma tortura. É a nossa cultura. Está abraçando todo mundo, está beijando. Irmãos, de verdade, nós estamos chorando, irmãos. Literalmente. Então, irmãos, é um momento difícil, mas se nós não agarrarmos nessa ferramenta que nós temos, que é o nosso grupo de ligação, vai ficar mais difícil ainda, irmãos. Ontem nós não podíamos estar aqui, nem esse grupo que está aqui, como a irmã falou, com as nossas dificuldades, usar máscara. Às vezes eu queria tirar, até esqueci de estar aqui, mas é assim. Hoje nós podemos reclamar da máscara, mas ontem nós estávamos reclamando porque nós não podíamos estar aqui, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. O que de fato nós estamos fazendo
para estar junto, para estar juntos. Irmãos, em Atos 4:32 fala justamente sobre isso, sobre a unidade da igreja. Onde lá, naquele tempo, a igreja era uma só. E não reunia em multidões não, né, pastor Antônio? Assim, uma igreja com não sei quantos, não. Era nos lares, era nas casas que as coisas aconteciam. E hoje, irmão, nós estamos tendo a oportunidade que a igreja primitiva teve. Nós reclamamos? Eu reclamo, reclame, irmão. Ah, que negócio ruim esse tal de Meet, esse tal de Zoom, esse tal, é muito ruim, irmão. Mas ao mesmo tempo, irmão, ontem eu tive que falar, Jô, desliga seu microfone, que o trem que está picando, está não sei o quê. É uma sensação horrível, você ter que falar com o irmão para, né, entre aspas, às vezes chamar até a atenção, mas é a ferramenta ideal que nós temos para poder estar juntos. O nosso grupo, irmão, nunca parou. Nunca. Nós todos os sábados nós realizamos a nossa reunião. Começamos com 4, mas eu acredito que já passou pelo nosso grupo umas 100 pessoas. Nós já tivemos conversões, nós já tivemos batismo, pessoa que batizou, já tivemos pessoas que reconciliaram. Então, o grupo de ligação funciona, pastor. Funciona, pastor Jonathan. A gente não pode parar. Agora, não é fácil e nós temos que esforçar um pouquinho para a gente poder fazer o máximo que nós podemos. É isso, irmãos. Vamos orar, porque a igreja está chorando. Mas é na hora dos grandes choros, em todas as histórias que aconteceram, os maiores avivamentos. Nós precisamos estar juntos e unidos para que fortalecer isso. Em momento nenhum, nós vamos pensar que é fácil. Eu ia até ler o versículo, mas eu já falei que é sobre o versículo de Atos 4:32, que a importância da unidade na igreja. Irmãos, vamos fortalecer o nosso grupo GL. Vamos acontecer. Existe algumas diferenças, existe algum jeito de pensar, existe, mas é ele que está aí e é o que nós temos para hoje. Eu não sei, irmão, se lá na frente, como o pastor Antônio falou, se nós vamos ter a oportunidade de ter esse grupo aqui, de máscara, não sei. Depois do que aconteceu, amanhã nós somos simplesmente proibidos de reunir, acabou. E o que é que nós podemos fazer? Nada, irmãos. Então vamos fortalecer o grupo de ligação, é isso? Nosso grupo de ligação acontece hoje online, mas começou na casa da Jocélia, aqui no centro, da Giovânia, e nós continuamos na casa da Jocélia. Mas hoje nós só temos o nosso grupo online, ok? Um abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Sim, irmãos, vivemos tempos difíceis. Sim, irmãos, não sabemos como será amanhã, o nosso amanhã. Sim, irmãos, nas nossas escolas, eu não me aproximo dos alunos. Os alunos não vêm ao quadro. Não vêm resolver os exercícios ao quadro, porque não podem pegar o meu marcador para escrever, porque pode estar contagiado. E depois nós vamos esquecer de desinfetar o marcador para passar. Então preferimos não fazer. É difícil isto. É muito difícil. Eu trabalho há 33 anos como professora e nunca me aconteceu uma coisa destas. Então, eu, às vezes, já não sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Se estou a ajudar a ensinar ou se, por outro lado, estou a ajudar a proteger-me a mim e aos meus alunos em termos de saúde pública. Mas Deus é grande. Ele nos conduzirá. Ele nos dirá o que fazer no momento a seguir. E também penso, e tenho a certeza, Ele nos protegerá sempre que nós não consigamos fazê-lo a nós próprios. Vamos só ler, leio eu, talvez porque a hora já vai avançada, esta leitura em Salmo 19, que introduz o hino que vamos cantar a seguir, e logo após dou a palavra ao pastor para a mensagem, e a leitura bíblica diz assim: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos,
juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-os tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. E diz então o versículo 14, sobre o qual nós vamos cantar o hino a seguir. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Irmão pastor? Sim, senhor, irmãos. Uma palavra também, um abraço para aqueles que nos seguem à distância. É um prazer para nós estarmos aqui, é verdade, mas nem todos têm esse privilégio. Nós temos pensado um pouco neste tempo de confinamento e de, como disse o irmão Valcir,
também de afastamento, um pouco de afastamento. Nós que éramos uma comunidade habituada aos abraços, não é? Estarmos muito perto, havia uma fraternidade, há uma fraternidade, não está posta em causa, mas sentimos necessidade de estar mais perto uns dos outros. Vamos ter uma palavra de oração para meditar hoje sobre a igreja, que igreja era esta que Cristo tinha em mente, qual é esta igreja pela qual o Senhor hoje coloca os olhos na terra, vendo cada um de nós. Que igreja é esta? A Igreja Batista de Leiria. Esta igreja já numa longevidade de 104 anos. Uma igreja marcada pelo amor cristão. Mas os tempos também se alteram. E hoje vivemos as comunidades, hoje são comunidades diferentes. O coração das pessoas está um pouco mais frio. E nós precisamos de repensar um pouco. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela bênção de estarmos juntos. Obrigado por este tempo de culto, de adoração, de louvor, de ação de graças, de gratidão, por tudo quanto Tu tens feito por cada um de nós e pela forma como nos tens abençoado, protegido e acompanhado. Agradecer pela Tua igreja, agradecer pelos que estão presentes e agradecer também pelos que estão ausentes, onde quer que eles se encontrem, que a todos a Tua boa mão esteja sobre eles, protegendo e abençoando. Abençoa também este tempo de culto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, para ler um texto do versículo 9 até ao versículo 21. Hoje vamos pensar então em mutualidade, reciprocidade, cuidado mútuo na comunidade cristã. Isto é, na igreja. O estarmos perto e o estarmos preocupados uns com os outros. A igreja sempre foi considerada e é uma família, não uma família de ADN físico, mas uma família de ADN espiritual. E daí a nossa preocupação uns com os outros. E esta preocupação terá de ser redobrada nestes dias de grande desafio. Diz o seguinte: o amor seja não fingido. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por o mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Reciprocidade e cuidado é tema da nossa meditação hoje. Jesus Cristo olhou para os discípulos e viu neles algo muito especial. Os seus seguidores, os seus imitadores, aqueles capazes de passar após ele a mensagem do Evangelho, viver o Evangelho em profundidade. Hoje, no mundo em que durante muito tempo, em muitas latitudes, a Igreja esteve preocupada com os números, hoje chegou o momento de nos preocuparmos com a qualidade. Efetivamente, nós precisamos de ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, assumindo no mundo de hoje as implicações do discipulado. E tudo isto agora nós estamos a falar de relacionamentos, de relações entre nós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Estas são as palavras de Jesus. Não é preciso um grande esforço. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Não precisamos de uma grande estratégia missionária. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Se o vosso testemunho for um testemunho dentro desta moldura. O amor é um mandamento de Deus, é para ser vivido.
Não há algo facultativo. Se quiseres, ama, se não quiseres, não ama. Se quiseres, vais, se quiseres, não vais. Bom, nós precisamos nos amar. É isso que torna distinta esta nossa comunidade. A igreja na primitiva, a igreja no primeiro século, era uma igreja que vivia em rede. Eles comunicavam-se entre eles e saudavam-se entre eles. E estavam preocupados uns com os outros. E contribuíam para o bem-estar uns dos outros. Quando era necessário levantar uma oferta, como encontramos em 1 Coríntios, porque havia necessidade dos crentes num determinado lugar, eles reuniam-se todos, onde quer que se encontrassem, e levantavam uma oferta para valer às viúvas, aos órfãos, aos pobres, etc, etc. Portanto, havia uma interligação. Não tendo os meios que nós temos hoje, eles interligavam. Então, Paulo, no capítulo 16 de Romanos, encontramos esta igreja espalhada pelas casas. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Este sentir, este ser igreja, é sentir com os outros. Nós não podemos ser igreja sem sentir, sem viver, sem amar, sem partilhar, sem dar e sem receber. Não podemos ser igreja. Não podemos ser discípulos se não tivermos a coragem de o imitar e de abdicar de muitas coisas às quais vivemos num tempo em que todos nós temos direitos. Temos direito a tudo. No Evangelho, primeiro, coloca-se os direitos dos outros e os nossos próprios deveres. O dever de amar, o dever de servir, o dever de estar, o dever de acompanhar, o dever de ajudar. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E temos aqui muitos outros textos que nós vos poderíamos citar. É só para que nós tenhamos em mente esta forma que nós encontramos, esta orientação de Jesus uns aos outros. E este apelo uns aos outros, nós o vamos encontrar em forma de mandamento, em forma de imperativo, nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, todas elas aproximando-nos uns dos outros, estarmos perto um dos outros. Ser igreja, ser corpo de Cristo, é viver os princípios básicos da mutualidade cristã. Comunhão é edificação mútua. Qual é o valor de uma pessoa? Qual é o valor de uma pessoa? Qual é o valor de uma pessoa? Eu sempre afirmei e continuo a afirmar que o grande património da Igreja Batista de Leiria são as pessoas. O património material não existe quase. É este tempo. Mas o património mais importante da Igreja Batista de Leiria são as pessoas. E nós precisamos de pensar nas pessoas. Qual é o valor das pessoas? Qual é o valor que uma pessoa tem para Jesus? E nós temos sempre forma de medir os valores. O valor de um automóvel. Qual é o valor de um automóvel? Está aí alguém que trabalha com automóveis. Qual é o ano da matrícula do automóvel? Quantos quilómetros tem o automóvel? Qual é o estado do automóvel, o estado de conservação? Então atribui-se-lhe um valor. O ser humano não podemos trabalhar desta maneira. Ele tem um valor incalculável. Nós ainda não aprendemos a olhar para as pessoas. Nós ainda não aprendemos a valorizar as pessoas. Quem nos ensina a olhar e a valorizar é Cristo. Precisamos de estar muito perto, próximo de Cristo. Precisamos deixar que o Espírito de Deus atue com profundidade na nossa vida para sermos verdadeiramente a Igreja de Cristo. Há um desafio entre nós. Mutualidade cristã. O que é a mutualidade cristã? O que é isto da reciprocidade ou do cuidado mútuo? Dentro da igreja, em relação a todos os membros da igreja, nenhum de nós pode dizer, não me interessa, não é comigo. Interessa-me e é comigo. Tudo o que possa passar na vida de qualquer um membro da igreja, de qualquer um irmão. Nós temos de estar preocupados, não há como. Por outro lado, os membros da igreja, nós, igreja, temos que aprender a refletir sobre a igreja. O que é ser igreja? O que é que Cristo espera de mim? O que é que eu tenho feito como igreja? Como é que eu tenho sentido e como é que eu tenho sido? Para quê? Para sentir responsabilidade. Para te envolveres.
para seres. Estar é diferente de ser. Estar na igreja é diferente de ser igreja. Muitos estão na igreja, não são igreja. E outros não estão aqui, são também. Nós precisamos de estar e nós precisamos de ser igreja. Então, mutualidade é solidariedade, ajuda, reciprocidade, socorro, auxílio. E estamos aqui na definição do dicionário, que o dicionário podia dar à palavra mutualidade. Mas também é verdade que esta mutualidade, que estas verdades, o socorro, a ajuda, o companheirismo, está presente na ideia de igreja, na ideia da comunhão dentro da própria igreja. A mutualidade cristã é um estilo de vida orientada pelos imperativos da reciprocidade que nós encontramos nos textos do Novo Testamento. E nós não nos podemos esquecer deles. Pelo que, irmãos, dito isto, nós precisamos nos dedicar à leitura do Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento. E o desafio agora é o Novo Testamento. Começando pelos Evangelhos, acompanhando Cristo. Como é que Cristo via as pessoas? Há uma dificuldade muito grande nesta área. Como é que nós vemos as pessoas? Como é que nós sentimos as pessoas? Como é que nós sentimos os irmãos? Como é que nós somos irmandade, entre aspas? Como é que nós somos irmandade? Mutualidade, então, também diz respeito às coisas que os cristãos devem evitar. Não é só fazer, é preciso evitar. Nós, dentro da própria comunidade, devemos evitar um conjunto de coisas para o bem-estar da própria comunidade. Nós devemos viver uma vida pela positiva e não pela negativa. Pela ajuda. Atitudes que fortalecem a comunhão. Quais são algumas das nossas atitudes que fortalecem a nossa comunhão como cristãos? Quando começamos a ler aqui o texto de Romanos, é um texto lato, longo, com frases tão pequeninas. O amor seja não fingido, ponto. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, ponto. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha, cada frase contém em si um desafio para nós. Muito grande, um desafio muito grande. A atitude que fortalece a própria igreja é os valores da sociedade podem não ser os valores que nós precisamos ou vamos encontrar no seio da igreja. Por exemplo, nós hoje vivemos numa sociedade extremamente individualista e todos nós sabemos que no seio da igreja não há espaço para individualismo. O eu já morreu. Agora somos um nós, crentes, nós discípulos, nós crentes, nós irmãos. O eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Paulo. Paulo agora não interessa. Dentro desta área do ministério é Cristo em Paulo. É Cristo em Paulo. É Cristo em nós. Os mais fortes devem de ajudar os mais fracos. No mundo nós encontramos uma lei diferente. É a lei do mais forte sobre o mais fraco. É o grande grito da sociedade. É o grito daqueles que são apezinhados pelos mais fortes. Ainda no domingo passado eu falei-vos do tubarão, que se alimenta do peixe pequeno. Isso é o que nós encontramos na nossa sociedade. Os tubarões alimentam-se do peixe pequeno. Dentro da igreja nós alimentamos-nos uns aos outros. Nesta ajuda. A igreja é uma comunidade onde, então, os mais robustecidos na fé ajudam os mais frágeis, os mais fracos. Diz então Paulo aos Romanos, logo a seguir no capítulo 15, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ora, uma coisa que é um desafio para nós é esta ideia do não agradarmos a nós mesmos. Como é que nós vamos conduzir a nossa vida cristã pautada por este princípio, por este valor? Eu vivo para agradar aos meus irmãos. Pensaram nisso antes? Eu vivo para agradar aos meus irmãos? Os que prepararam este culto trabalharam para cooperar convosco no ato da adoração. Até isto é reciprocidade. O agradar, nós precisávamos parar neste ponto do agradar. O não agradar a nós mesmos, mas em primeiro lugar, sentirmos o desafio de agradar aos outros. Por exemplo, na área da família. O pensamento do marido em relação à mulher,
à sua esposa e da esposa em relação ao seu marido. O que nós encontramos dentro do casal é uma reclamação que ninguém se lembrou do outro. Não é? Às vezes está a Dina a reclamar, eu estou aqui. Pois, eu tinha-me esquecido que tu estavas aí. Às vezes nós fazemos as coisas esquecendo do outro. E depois a coisa não dá certo. Não dá certo. Se nós fizermos ambos as coisas para agradar ao outro, conseguimos ter agrado mútuo. De outra maneira, ninguém agrada a ninguém. Temos o desagrado. E é o grande problema da sociedade do século XXI, é a sociedade do desagrado. Toda a gente está desagradada, porque parece que ninguém faz nada para agradar a alguém. Devo suportar as fraquezas dos meus irmãos. Isto é, os irmãos também devem suportar as minhas fraquezas. Ora bem, o que nós queremos dizer com isto das fraquezas é o seguinte. Todos nós temos fraquezas. Todos nós somos fraquezas. Alguns irmãos olham para um outro irmão pensando que ele é um super crente. Aquilo que tu pensas que é o maior super crente, o cristão super-herói para ti, é o mais frágil. Nós escondemos muito das nossas fraquezas. Escondemos muito das nossas fraquezas. Muitas vezes o elo mais fraco é o pastor. Ele sofre. Ele esconde. Simplesmente esconde de vós o seu sofrimento. Quando Paulo escreve, ele pergunta, mas há alguém que sofra mais que eu? Quando se reclama uma autoridade com os demais apóstolos, mas há alguém? É só para vos dizer que, queridos irmãos, todos sofremos, não vale a pena. Depois temos um problema muito grande que é, quando estamos aborrecidos, descarregamos sobre alguém. Sobre alguém. Olha, arranja um gato. Quando descarrega sobre o gato, ele vai embora. Nem te ouve. Vai esconder atrás do sofá. Ou num outro sítio qualquer. Não vale a pena descarregar sobre ninguém. Quando precisamos de ajuda, peça ajuda, por favor. Não pense que alguém vai ler o seu pensamento, este precisa de ajuda. Às vezes o teu rosto diz sim, estás a precisar de ajuda. Outras vezes não. Lá estamos nós a esconder alguma coisa que nos vai na alma, uma mágoa que está perante nós, até um ressentimento, mas não o partilhamos. Não há como partilhar. De outra maneira, nós não conseguimos chegar lá. E Cristo que tentou formar um grupo o mais transparente possível. E a Igreja terá de ser também este grupo o mais transparente possível para aplicar rapidamente aquilo que nós falamos até agora. Suportem os mais fracos, apoiem os que estão a cair, visitem os que estão afastados, exortem com amor os que estão em desobediência, tenham paciência para com os teimosos, ministrem a disciplina àqueles que insistem permanecer no pecado, ensinem os que precisam de aprender e crescer na fé, amem e perdoem sempre, vigiem para que quem está em pé não venha a cair. Em resumo, tudo o que nós quisemos dizer até agora. Atitudes que enfraquecem os relacionamentos. Há muitas atitudes que enfraquecem os relacionamentos. Porque os relacionamentos exigem um envolvimento de paciência e de amor. Nós precisamos de paciência e de amor. Uns para com os outros. Precisamos ser pacientes. Não é fácil viver em grupo. Não é fácil viver em grupo. Não é fácil ser um grupo, muito menos neste século XXI, em que os grupos estão em desintegração. Como os irmãos já viram. Os grupos estão-se desintegrando. As famílias estão-se desintegrando. As comunidades estão-se desintegrando. E a Igreja também está em desintegração. Então a pandemia só veio pôr a descoberto uma realidade já existente. Porque boa parte da Igreja evangélica já não assumia compromisso com a sua própria Igreja local. Boa parte dos crentes, ele não tem compromisso com a comunidade. Porque ele pensa que o único compromisso válido é entre ele e Cristo. E João diz que quem não ama o seu irmão não ama a Deus. Quem não consegue caminhar com um crente, não caminha com Deus. A realidade é esta. Se eu não conseguir caminhar convosco, é fazer as malas e ir-me embora. Não está lá, não está bem. Não vale a pena estar aqui a elevar a minha espiritualidade, porque ela não é verdadeira. Como é que eu revelo a minha espiritualidade? Na minha relação convosco.
no meu convívio convosco. Eu sou um homem rascível? Não, então não é um discípulo de Jesus. Eu sou um homem maldizente? Eu não sou um discípulo de Jesus. Eu ir-me? De vez em quando. Bem, tem de ser uma ira controlada, como diz o texto. Irei-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Exatamente, um crente não vai buscar ajuda. Ele é um bombeiro de serviço. Ele é um bombeiro de serviço. Ora, evitemos as queixas uns contra os outros. É necessário evitar as queixas uns contra os outros. Razão de queixa, todos têm. Então nascemos a chorar. Já estamos a reclamar. Temos queixa sempre uns contra os outros. Mas não vale a pena queixar. Nada. O que é isso? A queixume, murmuração. Aceitem a vida e sejam muito pacientes e tolerantes uns para com os outros, e estando sempre prontos a perdoar. Olha, a palavra perdão aparece em todo o lado. Se tiverem alguma divergência com alguém, sejam também pacientes. Perdoem então espontaneamente como Cristo vos perdoou. Colossenses 3,13. Perdoem então espontaneamente como Cristo vos perdoou. Aqui o exemplo. Não provoquemos os irmãos, não provoquemos a ira aos irmãos. No texto de Efésios até está, os pais não provoquem a ira dos filhos. Por vezes em quando os pais são terríveis também, estão sempre a picar os filhos e eles ficam aborrecidos. Pois é. E muitas vezes nós estamos sempre a picar os irmãos. Ou podemos estar, não devemos provocar os irmãos. Sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Sujeitai-vos. Ser submissos. Ser submisso é viver em conjunto. É estar juntos. Não é? É acatando as regras do jogo. Em todo o lado há regras do jogo. E no mundo do Evangelho há regras do jogo. E Cristo falou das regras do jogo. Quem quer seguir-me e ser meu discípulo tem que assumir as regras que eu estipulo. Negue-se a si mesmo, tome-me cada dia à sua cruz e siga-me. Viva o Evangelho na sua plenitude. Ame os que vos odeiam. Fazei bem aos que vos perseguem e fazem mal. Está a pedir o impossível no sentido humano. Mas não podia ser de outra maneira. Não provoqueis os vossos irmãos. Bem, nunca se arrastem uns aos outros com palavras, meus irmãos. Se você critica ou julga o seu irmão, na verdade, está-se a tornar crítico da lei. Estão-se colocando em condições de juízo, que não nos é permitido. E rapidamente para terminar. A prática da mutualidade na igreja cristã. 3 assuntos muito rápidos. Podemos reduzir até a 2, se quisermos. Primeiro, a mutualidade dos ministérios da igreja. A igreja tem múltiplos ministérios. Os ministérios é uma área de serviço. É uma área de nos servirmos a nós próprios, a nós mesmos, como igreja. O louvor é um deles. Como veem, o louvor, nós servimos a igreja, a comunidade no seu todo, quando preparamos o louvor e a adoração do culto. Há um grupo que faz isso. Há um outro grupo que prepara a escola bíblica dominical. Há um outro grupo que faz muitas outras coisas. A recepção. Não é? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo é ajustado e ligado com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, que opera em todo o corpo, opera em cada parte para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Muito bem. Se olharmos de uma maneira objetiva para a igreja, ela reclama a nossa ajuda. O estarmos com os nossos irmãos, o nos envolvermos nas atividades da igreja, o ser igreja. Já que Deus distribuiu dons diferentes a cada um de nós, não é? Nós temos dons diferentes, todos nós sabemos, não é? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quer dizer que Deus te criou para um fim proveitoso. Tu és um crente para um fim proveitoso. Tens que entender isso. E Deus te uniu em casamento para um fim proveitoso. Tu és pai para um filho para um fim proveitoso. Sempre o fim tem de ser um fim proveitoso. É nesse sentido que nós vemos as coisas. Então, a mutualidade dos dons espirituais é algo extraordinário na vida da igreja. É algo extraordinário esta graça divina que Deus fez abater sobre ti. É relevante. Então valoriza isto que Deus te dá. A mutualidade nos grupos de ligação, e é aqui que nós queremos terminar, a mutualidade nos grupos de ligação. Citando só um texto, porque não sabem, o Novo Testamento espalhava-se em grupos, a igreja do Novo Testamento espalhava-se em grupos de ligação, entre aspas, não é? Pequenos grupos, como se diz no Brasil. E Pedro, tornando assim, disse,
quando Pedro estava preso, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, e houve um milagre que o Senhor enviou o seu anjo e abriu as portas da prisão, saiu para fora e ele finalmente disse, não, Deus atuou, eu não estou na prisão, eu estou na rua. Ele caminhou em direção a uma casa. E reparem o que diz o texto. E Pedro, tornando assim disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo do judeu me queria fazer. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e oravam. Onde muitos estavam reunidos e oravam. Ora, estava ali um GL. Os grupos de ligação, da maneira como eles funcionam, é extraordinário para a vida da igreja. Sabem porquê? Nós só nos reunimos uma vez por semana aqui. É este. Depois vamos estar até ao próximo domingo, cada um espalhado pela sua própria casa. Mas nós temos um grupo de ligação onde nós estamos inseridos, o grupo de ligação cuida de nós. Nós conversamos, nós dialogamos, nós estamos doentes, telefonamos para o grupo de ligação para pedir orações, nós estamos em comunicação no dia da nossa reunião e fora do dia da nossa reunião. Nós fazemos o nosso aniversário, toda a igreja se esqueceu, o grupo de ligação telefona. Uma vez tentámos fazer um levantamento sobre o aniversário de todos os da igreja, mas falhávamos sempre alguns. Então parámos com isso. Havia sempre uma falha. O grupo de ligação é um núcleo de pessoas, de irmãos em Cristo, que está sempre perto de nós. Precisamos de valorizar este ministério. Queridos irmãos, para concluir, somos uma comunidade onde todos caminhamos juntos, onde todos crescemos juntos, onde todos adoramos juntos, onde todos sofremos juntos. Se um sofre, todos sofrem. Se um ri, todos riem. Se há sucesso numa família, há sucesso na minha também. Os mais fracos são ajudados pelos mais fortes. Os necessitados, os aflitos, são cuidados por aqueles que podem e têm possibilidade de cuidar deles. Os recém-nascidos, os que chegam até nós, que abraçam o Evangelho, os recém-discipulados, eles são amados, eles são alimentados, eles são protegidos, eles são ensinados até que venham a ser eles homens e mulheres robustecidos na fé, capazes de abraçar o ministério do discipulado e de uma integração total num grupo de ligação e até um líder de um grupo de ligação. Isto é ser igreja. Uma igreja que se preocupa, uma igreja que está, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que ajuda. Estamos juntos. Que o Senhor nos ajude. Muito obrigada, irmão pastor. Vamos terminar com o hino Meu olhar a ti dirijo, ao teu lado eu quero andar. Que seja esta a nossa premissa durante toda esta semana e que de hoje a 8 dias, no próximo domingo, às 9h30, querendo Deus, nos possamos encontrar novamente. A todos uma boa semana. Foi um prazer estarmos convosco e que o Senhor nos abençoe. Meu olhar a ti dirijo, ao teu lado eu quero andar. Ergo as minhas mãos para te encontrar, meu coração quer cantar. Teu nome louvar, bem dizer-te assim, pois tu és fiel sem fim. Senhor, oh Senhor, a ti
favor de nos vir despedir com oração. Bem-haja, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, agradecidos por te revelaste às nossas vidas. Não que nós fôssemos melhor ou que merecêssemos alguma coisa, mas o teu infinito amor assim quis que as coisas acontecessem. Obrigado porque estamos juntos aqui como igreja. Obrigado porque estamos para louvar, para adorar, para te bendizer, para te agradecer, Senhor. Para dizer a todo o mundo que estamos reconhecidos pela forma como tu tens tomado conta de nós e dos nossos familiares. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por todos os teus filhos. Oramos pela igreja em todo o mundo, esta igreja militante. Que tu abençoes toda a sua liderança. Que tu abençoes todos os pastores, todos que estão envolvidos na liderança da tua igreja. Agora que nos vamos separar, conduz os nossos passos, livra-nos de todo o perigo e abençoa toda a atividade das nossas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.